Oi, gente! Não sei se pra eles vai. Oi, gente! Boa tarde! Aí, deixa eu botar um filtro. Que é assim, né? Cru ao vivo, assim, né? Ó, já deu uma melhorada. Oi, boa tarde! Oi, gente. Olha! Me digam uma coisa. Vocês enxergam virado ou enxergam certo? Esse... Tá virado ou tá certo? Digam aí. Tá virado ou tá certo aqui o coisa? Atrás. Ai, jura? Tá virado? Ai, que tristeza. E agora? Agora lascou, né, gente? Então eu vou fazer a live sem mostrar o coisa. Depois eu gravo um vídeo falando. Até porque a live não vai ficar salva, tá? Nós vamos falar se a ansiedade tem cura. Todo mundo fica sempre me perguntando, então envia pra alguém. Coloca um espelho. Como é o espelho? É que se eu colocar a câmera na frente, se eu desvirar, eu não enxergo daí vocês. Não enxergo as perguntas, não enxergo nada. Mas tudo bem, depois eu gravo um vídeo falando sobre isso, tá? Envie um aviãozinho pra quem precisa desse tema. Ansiedade tem cura? Todo mundo sempre me pergunta e é um tema complexo, digamos assim, né? Dá o que falar, dá babado. Mandem aí o convite pra alguém. Já tá bom de contratar. Minha assistente fica faltando. Minha assistente. Pois é, gente. Oi, Thelma! Camilinha, boa tarde! Quem tá lá no grupo Transformadamente, avisa lá que começou a live. Quem tá no grupo no Transformadamente pode avisar que a live começou. Ansiedade tem cura? Vamos conversar sobre isso? Convida aí quem tá online. Deixa eu mandar aqui os convites. Envia aí para pelo menos uns 5, 6 amigos que sofrem aí, pra gente falar sobre isso. Bora. Ansiedade tem cura? O que vocês acham? Coloquem aqui. Rayane, Felipe, sejam bem-vindos. O que vocês acham? Ansiedade tem cura? Escrevam aí no comentário o que vocês acham. Não vale colar a resposta do que eu já falo. Sejam verdadeiros. Não vale colar, tá? Cristiane, acho que não. Felipe, sim, tem cura. Quem mais? Eu vou fazer 2 perguntas. A primeira é essa. Quero que vocês escrevam para eu ver o que é que vocês pensam. A primeira é, sejam sinceros, bafônicos, verdadeiros. A hora da verdade. A ansiedade tem cura para sua concepção, na sua realidade. Primeiro é essa pergunta, depois eu faço a outra. A Cris disse que acha que não tem cura. Felipe acha que tem. Suzana, tem, mas não sei por onde começa. Perfeito, Suzana, adorei a resposta. Karine, sim. Thelma, eu acho que não, mas tem como lidar com ela. Boa. Ellen, creio que tem cura, mas é um processo demorado. Karine, não tem cura. Karine, tô quase chegando nessa cura.
Vamos lá. Oi, Dilma, Jéssica. Ansiedade tem cura? Verônica, tem, mas com a ajuda de um profissional da saúde. E aí, tô gostando. Vocês estão bem espertinhos. Ai. Ansiedade tem cura? Então, algumas pessoas acham que sim. Natália, tem sim, ó. Algumas pessoas acham que sim, outras acham que não. Ansiedade tem ou não tem cura? Agora nós vamos para a segunda pergunta. Oi, Dilma, que saudade, querida. Seja bem-vinda. Dilma, escreve aí, ansiedade tem cura? Daí agora nós vamos pro tópico 2, tá? O primeiro vocês estão colocando o que vocês acham. Ansiedade tem cura. Depois eu vou fazer a segunda pergunta. Todo mundo respondeu se a ansiedade tem cura ou não? A segunda pergunta que vocês vão escrever é: o que é cura para vocês? Aqueles que acham que tem cura, escrevam aí. E os que acham que não tem cura também. Eu preciso saber qual é a definição de cura. O que é ser curado? O que é ser curado da ansiedade? Como que é ser curado da ansiedade? Qual é o conceito? O que é cura pra você? Escrevam. Oi, Salma! Um beijo, Daiane! Ó, a Carol colocou fim do mal. Fim do mal. O que mais? O que é cura da ansiedade? O que é cura da ansiedade? Como é ser curado da ansiedade? Karine, nunca mais ter crise. Dilma, autoconhecimento. Camila, voltar a ser feliz. Olha, o que é cura pra você? Essa é a pergunta. Bruna, se libertar dos sintomas. Me achará espertinha. Cris, se livrar do medo e dos pensamentos negativos. Não ter esses pensamentos perturbadores. É não sentir medo e crise. Tô gostando. Vocês estão no caminho. Esse é o caminho. Ellen, é saber lidar com ela e me sentir feliz sem que tenha essa sombra pairando sobre mim. Ah, pessoa respira. Se libertar dos sintomas e voltar a ser feliz. Nunca mais ter pensamentos negativos do qual eu vou ficar doida. É. Já pensou que alegria? Não ficar o tempo todo aprisionada de que tá enlouquecendo? Fazer as coisas normais como fazia antes. Se livrar da safada. Essa safada nojenta, ela tem que acabar. Ter o controle sobre ela. Gente, vocês têm muita imaginação sobre o que é se libertar. Se libertar de tudo que sinto. Vocês estão fazendo um apanhado perfeito. Não ter a sensação de que vai ter um infarto a todo momento. Uau! É justamente isso, tá? Eu escrevi aqui, mas vai ficar tudo troncho pra vocês, mas é exatamente isso. Eu, Bruna, também, tá? Eu chamo de cura e eu anotei pra vocês aqui, ó. Eliminar, tá? Ou minimizar o máximo possível dos sintomas da ansiedade que são inúteis, tá? Porque a ansiedade, ela é uma emoção natural. Mas os sintomas que ela produz, que são inúteis e que nos prendem no medo e que vai nos levando para todos esses lugares que vocês estão falando, esse sim é um sintoma inútil que não tem necessidade. Ele é um sintoma que só me aprisiona no medo. Então, para mim, a cura é quando eu elimino ou eu minimizo o máximo possível esses sintomas inúteis. Esses sintomas inúteis, tá? Então, os sintomas físicos que são liberados quando não existe perigo. Não tem nenhum perigo ao meu redor e eu tô com o coração acelerado. Pra mim, e o fato de eu não sentir esse sintoma, criando com pensamentos negativos na minha imaginação, eu aprender a não ter mais isso pra mim é cura, tá? É cura. É quando eu elimino ou eu diminuo o máximo possível aqueles sintomas que prejudicam a minha existência,
que prejudicam a minha vida, que prejudicam o meu dia a dia. Então, quando eu consigo compactar, diminuir completamente esses sintomas, que eu fico toda hora assustada, tremedeira, toda hora achando que eu vou ter um infarto, toda hora com aquela crise, pensamento acelerado, achando que eu vou morrer, isso não me deixa trabalhar, isso não me deixa viajar, isso não me deixa ir na igreja, isso não me deixa ir num aniversário, não me deixa ir numa festa, num casamento. E isso pra mim, quando eu consigo compactar, eliminar isso e voltar a ter uma vida natural, eu entrei no processo de cura. Esse processo de cura quer dizer que eu não posso voltar a ter ansiedade? Se eu sou curado, quer dizer que eu posso não ter mais isso? Não. Não. A remissão dos sintomas, eu não tenho mais esses sintomas, mas não quer dizer que eventualmente eu não possa ter uma crise de ansiedade. E tá tudo bem. Até porque é uma emoção natural. Natural. Oi, gente, boa tarde para quem tá chegando. Tá? É um sentimento natural, é uma emoção natural e ela vai aparecer em alguns momentos. Em alguns momentos, as emoções que vão vir, elas vão exigir que eu fique ansiosa. Eu vou ter uma notícia ruim, é natural que eu me sinta ansiosa. Eu tô com algo muito complexo para resolver, pode sim acontecer. O que é que a gente vai cuidar nessas horas? Pra a gente reorganizar a nossa mente para não entrar num processo de entrar naquele ciclo vicioso. Que era o que eu tinha feito aqui para vocês, mas que ficou tudo ao contrário. Mas é esse processo aqui, ó. Emoção, pensamento e comportamento. A gente tem um pensamento, será que eu vou ter uma crise? Vai me gerar um sentimento, uma emoção. Vai começar aquela angústia, aquele desespero. E aí vai resultar num comportamento de fuga, de escape. E aí a gente vai entrando num ciclo vicioso. Pensamento ruim, emoção ruim, comportamento de fuga, de fugir daquela emoção. Tem um pensamento ruim, gera um sentimento ruim e o resultado é um comportamento ruim, de fuga, tá? Então, como que a gente consegue a cura da ansiedade, Bruna? Como que eu saio desse ciclo se eu já tô viciada, eu tô aprisionada dentro desse ciclo? Qual é o jeito de sair para a cura vir? Eu coloquei até em vermelho aqui para vocês, ó. É quando a gente altera o comportamento. E isso aqui tava na nossa... Foi o assunto que eu conversei, inclusive na mentoria do programa Liberte-se, tá? Essas lives aqui é o nosso aquecimento pra gente entrar no programa, no programa Liberte-se. Isso daqui foi o que eu ensinei pras minhas mentorandas. A única maneira da gente alterar um ciclo vicioso de ansiedade é mudando comportamento. Se a gente continua tendo o mesmo comportamento, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Se eu tenho um pensamento ruim que me gera uma emoção ruim e eu sempre fujo para o mesmo lugar, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Eu nunca vou sair desse ciclo. Agora, se eu tenho um pensamento que não é bom, eu vou ter uma crise, me gera uma emoção ruim, mas eu me comporto de uma maneira diferente. Por exemplo, eu não vou conseguir dirigir, eu vou estancar o carro, vai dar tudo errado. Eu tenho um sentimento ruim e eu desisto de dirigir, eu tô ratificando, eu tô validando aquele medo. Mas se eu tenho um pensamento ruim, não vou conseguir dirigir, meu Deus, eu tô com medo de dirigir, acho que vai dar errado. Vem uma emoção de insegurança, mas ainda assim eu enfrento aquela emoção. Eu vou lá, eu entro no carro, eu ligo ele, eu ouço o barulho do motor, né? Eu fico segurando o pé na embreagem, eu ouço o barulho do acelerador, eu vou alterando o meu comportamento. Eu tô sentindo medo, eu tô angustiado, meu pensamento tá dizendo uma coisa, mas o meu comportamento determina outra. E aí, quando a gente muda o comportamento, sabe o que acontece? O nosso cérebro, ele é obrigado a criar um novo circuito de conexões sinápticas neurais. Ele tem que fazer uma nova rota. Ele sai daquele vício, pensa uma coisa ruim, sinto uma angústia e eu fujo para me proteger. Fujo para me esconder daquele medo. Não.
Eu tenho um pensamento negativo, um pensamento ruim, catastrófico, ele vai gerar um sentimento ruim. Naturalmente o seu corpo vai falar sobre isso, mas eu altero o meu comportamento. Essa é a maneira onde a gente vai chegar nessa cura, que é o quê? Remissão, diminuição, eliminar o máximo possível os sintomas da ansiedade. Quanto mais você fugir da ansiedade, mais ela vai te buscar. Mais ela vai correr atrás de ti. E mais os sintomas vão crescer, tá? Quando a gente fala de cura da ansiedade, nós estamos falando da emissão, da remissão, da diminuição e até da eliminação dos sintomas inúteis, que são aqueles medos que tá baseado aqui na nossa imaginação. E vocês relataram muito bem quando eu perguntei o que é cura para vocês. É parar de enlouquecer. É parar de estar o tempo todo com medo. É parar de estar o tempo todo assustada. E aí eu pergunto, como que a gente faz para parar com tudo isso? Essa é a estratégia aqui. Tô dando já o bingo. Eu tô dando ouro para vocês a resposta. Tá? Ju, quando eu tô com medo de sair para algum lugar, eu não paro. Eu vou assim mesmo e dá tudo certo. Por quê? Porque o medo que a ansiedade produz é um medo catastrófico. Se tu pensa que tu tem algo para fazer, hoje eu tenho que sair de casa para resolver tal coisa. E aí tu começa a se imaginar saindo de casa, tu se imagina naquele lugar e se sentindo mal naquele lugar e passando mal e sentindo falta de ar. O teu cérebro tá entendendo que tudo aquilo tá acontecendo. E aí, naturalmente, ele vai acionar no teu cérebro um monte de informação. Ele vai liberar cortisol e adrenalina, que é o hormônio do estresse. Tu vai ficar super ansiosa, tu vai ficar angustiada. Por quê? Porque o cérebro acha que toda aquela cena tá acontecendo. E aí, tu obedece o teu cérebro, tu fica lá quietinha em casa. Tu não sai resolver tua vida. Começa a prejudicar o teu dia a dia. E aí o que acontece? Quando a gente altera o comportamento, o cérebro começa a ver. Uau! Não aconteceu do jeito que ela disse que ia acontecer. Olha aqui, ela tá resolvendo as coisas e tá dando tudo certo. Porque o medo que habita em você é um medo catastrófico do futuro que você mesmo criou. Não é algo real que está acontecendo. É algo imaginativo. A tua imaginação vai dando asas aí, a tua imaginação, e o corpo começa a responder a essa imaginação viajandosa. Tá? Agora, da onde que essa imaginação viajandosa vem? Das suas crenças. Daquilo que você acredita. Acredita que vai passar mal. Por quê? Porque tu acredita que tu é fraca, tu acredita que tu é muito sensível, tu acredita que todo mundo dá conta da vida, mas você não dá, porque você é muito sensível, que você é muito fragilizada. E tudo isso vai te amarrando. Tudo isso vai te amarrando. Ó, a Ju disse assim, eu sentia muita tontura, dor de cabeça, vista embaçada. Já fiz 2 tomografias, consulta de vista e tá tudo ok. Porque tá tudo no teu emocional, Ju. Tá tudo no emocional. E aí, quando a gente vai deixando o nosso emocional tomar conta, então ele vai piorando a vista, vai catastrofizando o teu futuro. E aí, quando tu começa a catastrofizar o futuro, o corpo vai falar. Vai vir tremor, vai vir tontura. E aí vai vir uma série de sensações. Tá? Então, o que eu chamo de cura é eliminar ou minimizar ao máximo os sintomas de ansiedade que são inúteis. Esses sintomas são inúteis. Para pensar, por que eu tô com a vista embaçada? Porque eu tô com medo de alguma coisa. E não tá acontecendo nada ao meu redor. Então, essa vista embaçada que tá sendo acionada pelo meu medo é um sintoma inútil. Ela tá só me prejudicando. Mas ela vai continuar me prejudicando até o dia que eu vou tratar esse medo. Tá? Então, medo não tratado vai gerar sintoma inútil,
que vai prejudicar a tua vida. Vai prejudicar teu dia a dia, vai prejudicar o trabalho, vai prejudicar o estudo, vai prejudicar a tua vida com Deus, vai prejudicar uma série de coisas, porque ele tá ali só para te avisar de um medo, de uma crença, de uma dor que você não tá dando conta de resolver. Não buscou ajuda para tratar. E aí precisa, tá? Então, é nosso dever, é nossa responsabilidade tratar das dores da nossa vida. Tá? A ansiedade patológica tem cura e tem tratamento. Ansiedade patológica tem cura e tem tratamento. Você pode sim viver sem esses sintomas. Você pode sim ter aí a remissão completa dessas sensações ruins do corpo. Desde que você trate o que tá ativando tudo isso, que é a mente, tá? Thelma, Bruna, quando chego no posto de saúde, eu vejo aferindo pressão, fico angustiada. Pressão 14, tenho muito medo. Depois chego em casa e tá tudo normal. Thelma, já virou um vício, um comportamento vicioso, tá? Eu tenho pensamento que vai me gerar uma angústia. E qual vai ser meu medo? O meu comportamento? Eu tenho medo de aferir pressão. Porque eu já tô acreditando nesse pensamento que a pressão vai estar alta, vai me gerar uma angústia, e aí, de fato, vai alterar a pressão. Porque os nossos pensamentos que vão gerando ansiedade vão deixando a gente mais ativada por conta da adrenalina, tá? A adrenalina vai trazer esse coração acelerado, vai mexer no nosso corpo. Então, tá tudo baseado no medo, é um comportamento vicioso. Tu tá repetindo sempre o mesmo jeito de se comportar. Precisa romper com isso, alterando o comportamento. Porque quando eu altero o comportamento, eu vejo que aquele medo que eu estava criando na minha cabeça era um medo muito mais imaginativo do que real. É muito mais imaginativo do que real. Então a gente precisa reestruturar aí a nossa mente, tá? Quando eu mudo o comportamento, meu cérebro ele é obrigado a fazer uma reestruturação. Eu começo a criar novas conexões sinápticas. É natural, é biológico isso. Não tem, a gente precisa. Só que se a gente fica sempre tendo o mesmo comportamento, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. E a gente vai vivendo um hábito vicioso de ter sempre as mesmas coisas. Tá bom? Nara, como tratar o que causa isso? Terapia resolve? Claro que sim. TCC resolve. Gosto muito. Terapia cognitivo-comportamental. É isso, a gente precisa alterar, porque se a gente tá num comportamento vicioso, a gente tem que alterar esse comportamento. A gente tem que alterar a forma que a gente tá se posicionando. Então, ansiedade patológica tem cura e tem tratamento. Ansiedade normal tem cura? Não. Bruna, estresse tem cura? Não, não tem cura. Ansiedade tóxica tem cura? Yes! Sim, tem tratamento. Desde que você entenda que a cura é essa eliminação, vou dizer aqui eliminação, ou uma remissão ao máximo, a remissão máxima dos sintomas que são inúteis, tá? Dos sintomas ansiogênicos. Eu não coloquei isso aqui, né? Mas eu deveria ter colocado. Então, a resposta da cura que você procura tá aqui. Eu tô dando de grátis aqui, ó, de presente no coraçãozinho de vocês. Comportamento. Bruna, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar, mas não faz nada, não muda a atitude. Tá sempre no mesmo ciclo. Fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, sentindo as mesmas angústias e se comportando da mesma forma. Qual vai ser o resultado? Os mesmos medos. Sempre o mesmo medo. E, gente, tem que ser intencional para alterar comportamento. Eu tenho alunas no meu programa que compraram o programa, que estão em sofrimento, mas que não assistem às aulas. Aí como é? O comportamento é sempre o mesmo. Por isso que é um hábito vicioso. O comportamento que a ansiedade causa, de fuga, de fugir e de ficar aprisionada alimentando aquele medo o tempo todo, ele é um vício.
É vicioso. Então a gente precisa alterar o comportamento. Isso vai exigir uma força de vontade, uma força do caramba. Vai ter que se esforçar pra caramba. Vai ter que sair desse sedentarismo, vai ter que sair do comodismo. Vai ter que escolher sair. Olha aqui, eu separei aqui, ó, tá virado, mas eu vou deixar mesmo assim, tá? A gente tem válvulas de incêndio na hora do SOS, tá? Na hora que o bicho tá pegando, que a ansiedade bateu, tá desesperadamente, a pessoa tá louca, alucinada. Nós temos aqui o SOS. Quais são as coisas que a gente ocupa na hora que que o bicho da ansiedade pegou? A gente vai fazer exercício de respiração. A gente vai fazer relaxamento muscular. A gente vai fazer um monte de coisa, tá? Na hora que a ansiedade bateu. Na hora que a ansiedade bateu, a gente vai recorrer ao nosso SOS, tá? Então, a gente vai respirar, a gente vai fazer relaxamento muscular. Talvez algumas pessoas vão fazer o uso de benzodiazepínicos. Talvez elas já estejam num processo de psicofármaco. E aí, na hora que a ansiedade bater, naturalmente, o que ela vai fazer? Ela vai tomar um Rivotril, ela vai tomar um diazepam, ela vai fazer alguma coisa para se acalmar. E tá tudo bem. Esse é o SOS, as nossas emergências. E tá tudo certo. Aí, nós temos as nossas válvulas de alívio, que são para aquelas pessoas que já estão conseguindo fazer com que a ansiedade não chegue no pico do SOS. Elas já estão conseguindo alterar o comportamento a ponto de fazer exercícios que vão trazer mais alívio para aquele momento ansiogênico. O que ela vai fazer? Vai fazer uma respiração diafragmática, né? Vai respirar certo aqui, ó. Estufando essa parte da barriga aqui, ó. Que não é estufando o peito. A respiração certa diafragmática para poder fazer a oxigenação cerebral. A única maneira que eu vou desacionar o alarme no meu cérebro é desacionando o meu sistema de alarme. Eu preciso enviar oxigênio limpo. Como que eu vou fazer isso? Na respiração diafragmática. Preciso aprender a respirar. Isso aqui são técnicas de alívio, tá? Tô me sentindo angustiada, tô achando que tá querendo começar uma crise, eu vou fazer isso daqui. Vou fazer aqui um processo de dessensibilização para me aliviar do medo. Como que é a dessensibilização gradual, sistemática? É quando eu começo lentamente me encontrar com o meu medo. Devagarinho eu vou me encontrando com o meu medo. E aí a gente começa o quê? O cérebro vai ter que começar a criar novas conexões. Lembra que a gente falou? Quebrar aquele ciclo. Tô viciada em pensar, em sentir e me comportar da mesma maneira. Quando eu entro no processo de dessensibilização, eu começo a criar um novo ciclo neural. O meu cérebro tem que criar novas conexões sinápticas para me tirar desse lugar. Então, o que acontece? Eu começo a perceber que eu dou conta. Eu começo a perceber que eu consigo fazer aquilo que antes eu estava com medo porque meu pensamento ficava dizendo que não ia dar certo. Vocês viram no meu stories que eu postei de uma aluna do Liberty, do meu programa. Ela postou que ela tá conseguindo ir na igreja, que ela conseguiu esse domingo ir na igreja e não sentiu medo. Por que aconteceu isso? Porque ela começou a fazer esse processo de dessensibilização. Ela tá lá no módulo 5 do Liberty. Começou a entrar em contato com aquilo que o pensamento dela fica dizendo que ela não vai dar conta. Não vai na igreja que tu vai passar mal. Não vai na igreja que tu vai ter uma crise na frente de todo mundo. E ela começou a entrar nesse processo. E esse domingo ela já conseguiu assistir o culto normalmente, sem medo. Então, isso já é uma técnica de alívio. Vai trazendo alívio. Porque ela vai entrando em contato com aquilo que ela consegue. Ela alterou o comportamento. Exatamente. A alteração de comportamento é a chave. É essa chave. Gravem isso em nome de Jesus. Gravem isso na mente. Outra técnica de alívio é quando a gente consegue reformular pensamentos e crenças. E aí a gente tá entrando nesse processo mais profundo. Quando eu começo a reformular aquilo que eu tô pensando. Aquilo que eu acredito, quando eu começo a questionar pensamento. A única maneira de reformular pensamento e crença é questionando.
E essa é a estratégia de cura, tá? O antidepressivo que tu toma, o benzodiazepínico que tu toma, desculpa te dizer, mas ele não vai te curar. De jeito algum. Antidepressivo, ansiolítico, não cura ansiedade. Eles são ali suportes, eles vão abafar os sintomas para você conseguir tratar isso daqui. Mas depois que tu tratar isso daqui, tu vai ter que desmamar o antidepressivo, porque senão tu não vai ficar pro resto da vida com isso. Então não vai te curar. O que vai te curar é isso daqui, ó. Surpresa! O que vai te curar são as tuas atitudes, são as tuas decisões, é o teu comportamento. Alteração de comportamento. Então, a gente precisa reformular pensamentos e crenças. A gente precisa aprender a descobrir do que a gente tem medo. A gente precisa aprender a questionar o pensamento. A gente precisa entender o que é que a gente está pensando. E isso vai ser transformador, tá? E aí, a cura tá aqui, ó, bonitonas e bonitões. Cura! A cura tá nesse triângulo. A gente detecta o gatilho, a gente pensa no que tá pensando e a gente cria uma ação, tá? Cria uma ação. Suzana, hoje não fui trabalhar por medo, tá vendo? O nome disso é fuga. Por quê? Porque o medo disse pra Suzana que se ela fosse trabalhar, algo ruim ia acontecer. E a Suzana acreditou nesse medo. E aí, qual foi o comportamento de segurança dela? Fica em casa. Não sai desse lugar. Se esconde. Não gasta energia porque tu vai passar muito mal. E aí, quando ela ficou em casa, ela validou o medo dela, o pensamento. E aí, ali criou-se um ciclo vicioso. Por quê? Porque na hora que a Suzana teve medo, ela escreveu aqui, ó. Na hora que a Suzana teve medo, ó, durmo bem, quando acordo minha mente não para, vou passar mal e vou morrer. Por isso que ela não foi trabalhar. Quando ela tomou essa atitude, esse comportamento, ela liberou uma emoção, tá? E toda emoção, ela libera uma química neural. E tudo que é químico é viciante, é vicioso. Então, quando ela liberou esse vício no cérebro dela, o cérebro sugou esse vício, essa química neural que ela liberou através daquela emoção forte, de medo, com medo de morrer, com medo de passar mal. E aí ela pensou, eu não vou trabalhar. E aí ela não foi trabalhar. Esse comportamento, tá? Ó, ela teve um pensamento, ela teve um sentimento, uma emoção, e o comportamento dela foi aqui, ó. Ela fez hiperchecagem, evitação, fuga e distração. Nesse momento ela pensou, eu não vou trabalhar. E aí ela validou o medo, tá? Ela validou o medo. O que a Suzana vai ter que fazer? Ela vai ter que trabalhar a cabecinha dela, tá? Pra começar a entender as crenças, os pensamentos, o que é que tá levando ela a acreditar. Porque ela deve estar com medo da morte, medo das doenças, medo do que o corpo dela tá falando. Vai ter que entrar num processo de se reencontrar, de compreender as suas emoções. E a primeira coisa que ela vai ter que fazer é alterar comportamento. Alterar comportamento. Porque toda vez que ela obedece o medo, ela valida o medo dela e ele cresce. Porque o medo se alimenta do próprio medo. Quanto mais medo tu tem de alguma coisa e mais tu foge dele, maior ele fica e mais ele quer te pegar. Não é louco isso? E é chato pra caramba. Mas são vícios, são ciclos que a gente precisa alterar. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Pensamento vai gerar sentimento, que vai gerar um comportamento. E os nossos comportamentos são de fuga. O medo que a ansiedade produz é sempre um medo de fuga. Bru, tem casos que precisa do medicamento para poder ir para a luta, senão a gente não consegue ir. Casos. Alguns casos. Tá? O problema é que a gente tem tanto medo que a gente quer o quê? O medicamento para se sentir segura. A gente quer sempre uma bengala para se sentir segura para poder executar algo. E isso já é um medo, tá?
Eu já tenho medo de ir sozinha, porque eu acho que eu não vou dar conta. A minha ansiedade ela é tão grande que eu não dou conta de fazer esse enfrentamento sem um benzodiazepínico, sem tomar um Rivotril, sem tomar um diazepam, tá? Um clonazepam. Então a gente precisa tratar pensamento, tá? Pensamento catastrófico, vou morrer, vou enlouquecer, tô surtada, tô pirando, não vai dar certo. Isso vai gerar uma emoção que vai ser ruim, angústia, mal-estar. Esses pensamentos intrusivos vão trazer sintomas para o corpo, tremedeira, palpitação, sudorese, que vão me deixar com mais medo, tá? E aí eu vou entrando no ciclo. Meu comportamento vai ser fugir desse medo. E quanto mais eu fujo desse medo, maior ele fica, tá? Bruna, para melhorar o mau humor, também preciso alterar comportamento? Totalmente. Alterar comportamento, né? A questão do mau humor, a gente altera o comportamento e a gente vai ter que ser intencional em algumas coisas, tá? Alguns estímulos que vão nos ajudar a mexer no mau humor, inclusive liberação de serotonina. A gente precisa, tá? E aí entender esse mau humor, né? Do que ele se trata. Mas é um ciclo, tudo é um ciclo. A gente precisa alterar comportamento. Quando a gente não está satisfeito com o resultado de alguma coisa, a gente tem que alterar o trajeto que essa coisa tá fazendo. Alguma coisa não tá certa. Finge que tu tem uma empresa, tá? E tu tá usando uma estratégia de venda desse produto. E não tá vendendo. E eu tô fazendo alguma coisa e não tá vendendo. Eu tenho que parar e pensar, cara, tô fazendo alguma coisa errada, porque o resultado não tá legal. E eu sei que eu posso vender bem. Então eu vou alterar minha estratégia. Eu mudo o caminho daquela venda para chegar no resultado que eu quero. É a mesma coisa com ansiedade. Enquanto vocês estiverem tendo o mesmo comportamento, ou com ansiedade, ou com o mau humor, ou com a insegurança, ou com medo, ou com pensamento intrusivo, tudo aquilo que a gente vai alimentando da mesma maneira vai crescendo do mesmo jeito. Tem que alterar. Tem que alterar o comportamento. Eu quero emagrecer, mas se eu não fechar a boca, eu não vou emagrecer. Eu quero ficar sarada, mas se eu não for até a academia malhar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá? Então, ansiedade tem cura? Tem. Ansiedade normal tem cura? Não. Porque ela é uma emoção normal, natural e em determinados momentos ela é saudável. Porque ela, às vezes, é essa ansiedade que vai te fazer sair do lugar. Que às vezes a gente tá paralisado, minha gente. E aí vem uma ansiedade e às vezes a gente fica ativa. Então essa ansiedade é uma ansiedade natural. Qual ansiedade não é natural? A patológica. Ansiedade tóxica. A ansiedade que está baseada no medo de coisas ruins que você está criando na cabeça. Eu acho que hoje eu vou morrer. Eu acho que hoje eu vou ter um ataque do coração. Eu acho que hoje eu vou ter uma crise desesperadora. Essa ansiedade tem cura. Através do quê? Da remissão dos sintomas. São sintomas que são inúteis e que precisam ser tratados. Agora depende de você se vai tratar ou não. Eu quero tratar esses sintomas ou eu vou ficar alimentando eles, tá? E deixa eu dizer uma coisa, sozinho não dá certo. Se por um acaso você tá me assistindo aqui e achando que só tendo pensamento positivo, vou pensar que vai dar tudo certo, que vai dar tudo certo e vou ser positiva, que isso vai mudar alguma coisa, eu sinto te dizer, não vai. Não vai. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de acompanhamento, a gente precisa pensar, a gente vai ter que ter alteração de comportamento, a gente vai ter que se modificar. Então, entenda que você vai ter que sair dessa inércia. Todos os dias ficar com medo e todos os dias não fazer nada para que esse medo acabe, para que esse pensamento mude, para que esse pensamento altere, sorry, but você vai ficar, alucinando sempre. Precisa alterar.
precisa buscar ajuda. Precisa mudar a forma de pensar. Ansiedade patológica é um hábito, tá? Ansiedade patológica é um hábito que você fica dependente da evitação. Por que que a ansiedade patológica tem cura? Porque quando você começa a trabalhar essa ansiedade tóxica, você aprende a sair desse processo vicioso de evitação. Porque você está acostumada a fugir da ansiedade por puro medo. Toda hora tu foge. Toda hora tu acha que não tem cura para tua ansiedade. Toda hora tu acha que não tem medo e toda hora tu tá preparada para morrer a qualquer instante. Desesperadamente morta de medo. Vocês estão viciados em evitar a ansiedade. E quanto mais viciado vocês estão em tentar fugir da ansiedade, mais ela está dentro de vocês. Isso precisa ser alterado através de uma mudança de comportamento. Essa é a chave. Essa é a chave que vocês precisam. Faz sentido? Faz sentido? Ansiedade patológica é um hábito que você fica dependente da evitação. Vocês estão sempre tentando evitar ficar ansiosos. E isso não vai te ajudar em nada. Quanto mais tu evita, quanto mais tu diz pro teu cérebro, eu não posso ter essa ansiedade, mais ela aparece. Com mais ansiedade você fica. Ansiedade patológica é um vício. É um vício. Mesmo sentindo tudo isso, temos que enfrentar? Sim, Mila. Agora nós temos estratégias certas para esse enfrentamento. E é isso que vocês precisam aprender. Não é feito de qualquer jeito, tá? Existem estudos para isso. A galera do programa Liberte tá chegando lá no módulo 5 e tá conseguindo entrar no processo já de dessensibilização gradual, dessensibilização sistemática, que é o jeito certo de entrar em contato com o medo. A gente não vai entrar de qualquer jeito, porque pode às vezes piorar. Pode te deixar muito pior. Tem estratégia certa pra gente fazer isso. Então a gente vai entrar em contato com esse medo de uma maneira que você vai voltar a sua confiança. Ele vai te deixar confiante, tá? Então a gente precisa tratar. Tratamento. A ansiedade sempre leva para a resposta de fuga. Então você age em relação ao que a ansiedade está te mandando fazer. A ansiedade te diz de um medo, tu acredita nesse medo e tu obedece ele. E isso vai fazendo que a ansiedade aumente cada vez mais. A ansiedade patológica é uma enganação cerebral. Ó que forte. Ela é uma enganação. Tu tá sempre sendo enganada e tu tá sempre acreditando. A ansiedade patológica é uma enganação cerebral. Ela tá sempre te enganando e tu tá sempre acreditando. E sempre tá fugindo dela. E quanto mais tu foge, mais ela te pega. Mais preso na ansiedade tu fica. Precisa alterar as coisas. Se você não tomar uma atitude e se posicionar para alterar esse ciclo vicioso que o seu cérebro já criou, se não alterar o comportamento para criar novas conexões neurais, sinápticas, vai ficar preso dentro desse lugar. Sozinho não dá certo. Você precisa de ajuda. Tá? Deixa eu ler aqui, peraí. Exatamente. Do jeito errado vamos perder sempre, né, amiga? Mas acompanhada vamos superando. Exato. Quando a gente vai tendo esse acompanhamento, a gente vai sabendo como fazer. E a melhor coisa, gente, é a gente ter alguém, um suporte para enfrentar um medo, não é verdade? Apesar de que quem vai enfrentar esse medo é você, sozinho, sozinha, mas não é tão melhor quando a gente tem alguém do nosso lado, alguém que está dizendo, olha, eu sei como que está sendo, eu compreendo, olha, vamos usar dessa estratégia, vamos fazer dessa maneira, repensar, trazer um novo sentido para essa dor, ressignificar. A gente precisa desse suporte. Isso é vida. É bom demais. Mas a gente não quer, muitas vezes a gente foge disso. Então a gente precisa saber aonde que a gente quer chegar com essa ansiedade.
Faz sentido aí pra vocês? Jesus! Tá fazendo sentido? Me contem, bafônicas da minha vida. Simone, eu mudei medicação há 1 mês atrás, estava tudo bem. Na terça-feira fui entrar no mercado, pânico veio no meu ombro, me atormentar. Daí continuei no mercado, fiz o que precisava fazer e passou. Sabe por que aconteceu, Simone? Porque você não fugiu como o pânico manda. E isso é muito bom. Isso significa que você já está ficando mais confiante dentro do seu processo de melhora. Tá, Simone? O pânico veio, geralmente o que as pessoas fazem? Fogem, porque essa é a estratégia de fuga, tá? A gente tem muita dificuldade de lutar. A gente vai, fugir, sempre. Eu corro pra casa, eu vou pra um lugar que eu me sinto segura, pra esse mal-estar passar. Esse comportamento de permanecer no lugar que tá te trazendo medo e você perceber que esse lugar, na verdade, não tá te trazendo medo. É você que tá criando um medo sobre aquele lugar. Isso aí te fez criar uma nova conexão e isso vai trazendo a segurança de volta. A insegurança vai se afastando e a gente volta ficando segura. E olha aí, bafônica, você voltou dirigindo e veio pra casa. Simone é um milagre aí também. Simone conseguiu voltar a dirigir, não é verdade, Simone? Tinha pânico de dirigir. E hoje tá conseguindo dirigir. Inclusive, vou postar teu vídeo, Simone, que tu me mandou, contando que... Simone disse, Bru, virei a chave quando você falou sobre sair do cativeiro. Mas isso é uma decisão. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Tá? Então, ansiedade tem cura, vocês aprenderam. Ansiedade normal não tem cura, porque ela é normal, ela vai aparecer e é até saudável que ela apareça em determinados momentos. Estresse tem cura? Não. Não, é uma chuva de hormônios lá. Tem que se organizar dentro da psique. Agora, a ansiedade patológica tem. Essa tem cura, tá? Você precisa a não ficar dependente da fuga. Chega de fugir daquilo que te assusta. Porque aquilo que te assusta provavelmente nem é real. Tá só aí na tua imaginação, porque tu tá fazendo associação com um monte de histórias de outras pessoas ou da sua própria vida que você não tratou e tá morrendo de medo de coisas que você não se reorganizou, emocionalmente falando. Tá? Então, tem que tratar. Então, pra gente fechar aqui, tá? Ansiedade, eliminar o máximo possível dos sintomas físicos. E a gente vai eliminar através do autoconhecimento, através da ressignificação, através do encontro das crenças e da alteração de comportamento. Gostaram dessa live? Me contem, gostaram? Gostaram dessa live? Todos os dias nós vamos fazer uma live, tá? Todos os dias eu vou estar aqui trazendo alguma informação para vocês. Agora vão ser 15 dias intensos, aproveitem. Vão ser 15 dias intensos onde a gente vai tratar ansiedade, onde a gente vai tratar medo, vamos tratar casamento, filhos, vamos tratar enfrentamento do medo, tá? Vamos tratar vários assuntos que são perturbadores para vocês. Depois eu posso até colocar uma caixinha e vocês mandarem várias dicas de coisas que é importante para vocês e a gente vai tratar, tá? De vez em quando eu vou abrir live só para responder dúvidas de vocês, só pra gente estar interagindo, porque o nome dessas semanas aqui é aquecimento. A gente tá se aquecimento. A gente tá se aquecendo, tá? Para entrar na nossa jornada Liberte-se. Paula, Bru, como é o nome do seu livro? Deixa eu ver se eu tô com algum aqui. Meu Deus, eu não tô com um livro meu aqui, mas o meu livro se chama Paz ao Entardecer. Paz ao Entardecer. Tem o link. Paulinha, me pede o link no direct que eu te envio o link do livro, tá? Paz ao Entardecer, eu conto a minha história, como eu venci o medo, o pânico e a ansiedade. Mas esse é o caminho, gente. A gente se ajudar a alterar comportamento. Vocês podem passar o dia inteiro me ouvindo falar e nada mudar na vida de vocês. Se vocês não tomarem uma atitude, se vocês não alterarem o comportamento. Enquanto vocês
continuarem só ouvindo e não praticando, nada vai mudar. Agora, vocês, se começarem a ouvir, né, e colocar em prática, aí é impossível as coisas não se alterarem, tá? Mudança de comportamento é necessário e é essencial. Bru, as lives vão ficar salvas? Não! Quem participou ao vivo, participou. Quem não participou, perdeu. Perdeu. Aquecimento, é só live de aquecimento, tá certo? Live de aquecimento pra gente. Alguma dúvida? Tirem aí alguma dúvida que eu vou encerrar, tá bom? E aí vou dizer já o que nós vamos tratar amanhã. Amanhã vamos falar sobre procrastinação e ansiedade. Procrastinação. O que a ansiedade faz dentro da procrastinação? Fica enrolando sempre para resolver as coisas? Fica aí, para amanhã, amanhã. Brenda, o horário da live, 13h, que nem hoje, tá? Da 1 às 2. Vão ser sempre lives de 1 horinha. 13h. Avisem, convidem pessoas, convidem, participem, vamos ser bafônicas. Eu consegui entrar só agora, como virar a chave? Ah, Cláudia, nós vamos passar 15 dias tendo lives todos os dias. Vão ter muitas chaves para vocês virar. Essas lives é lacração, mas já pega essa chave. A única coisa que altera a ansiedade e que vai te levar para o processo de cura da ansiedade patológica se chama alteração de comportamento. Enquanto você se comportar da mesma maneira, pensar do mesmo jeito, sentir aquela emoção ruim e se comportar sempre da mesma maneira, nada vai mudar. Bruna, eu tenho um sentimento ruim, gerou uma angústia, eu tenho que me comportar diferente? Yes! A gente precisa alterar a conexão, o vício de pensamento que tá aqui na mente. Tá bom? Mas todos os dias eu vou fazer a live de 13h, da 1 às 2, tá? Que eu sei que é o horário que vocês estão aí no almoço, às vezes estão lesando na internet, olhando o Instagram, olhando a vida alheia enquanto almoçam. Então, pelo menos vocês vão estar ouvindo aqui a live e modificando algo, aprendendo algo pra gente crescer e sair desse lugar, tá? Lacração? Fechou? Amanhã de 1h a gente se encontra de novo para falar sobre procrastinação. E aí eu quero ver quem é que vai procrastinar a live amanhã. Tá? Eu senti isso ontem, ansiedade. Olha aí, tá? Se vamos tratar... Se preparem que o programa vai vir com tudo. 1 quente e 2 fervendo. Tá bom? Beijo. Uma tarde lacradora para vocês, tá? Mas mesmo sem ansiedade, eu tô sentindo dor no peito. Tassi, por quê? Porque quando a gente tá com um pensamento negativo, esse pensamento vai alterar o nosso biológico, o nosso corpo, tá? Essa dor no peito tá falando que alguma coisa aqui não tá certo, tá? Todos os sintomas que vêm da ansiedade, sintomas físicos que vêm pro corpo, é para informar que algo não tá bom na psique. Então, precisa pensar sobre o que você tá pensando, tá bom? Até amanhã. Tchau.